Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, chegando agora quase 11 horas da noite de domingo para a gente bater um papo sobre o Vasco, sobre esse momento, após o Vasco hoje dar uma freada na sua reação, né? Após essa derrota de 2-0 para o Atlético Mineiro, não deu para vir mais cedo fazer esse pós-jogo aí devido a alguns compromissos particulares, mas agora no finzinho da noite, mais calmo, mais tranquilo, depois de assistir aí alguns lances ainda mais da partida, com mais calma, a gente está aqui não só para analisar esse jogo não, que já passou, tem que virar a chave, mas a gente acima de tudo pontuar algumas situações que ficaram em relação a essa partida e que já projetando aí para o próximo domingo, né, diante do Grêmio do Renato Gaúcho lá na Arena Condá. Bom, meus amigos, o que a gente pode dizer é uma pena o Vasco hoje não ter conseguido entrar em campo com a mesma primazia das últimas vezes, né? O Vasco hoje se mostrou um time, não digo entregue, né? Principalmente no primeiro tempo, mas um time com rendimento muito abaixo do que a gente esperava, né? Que é daquela pegada, daquela buscando o gol adversário, tentando concluir a gol, criar mais oportunidades, né? Um sistema defensivo com mais solidez, enfim. O que se viu hoje foi totalmente o inverso, principalmente no primeiro tempo, né? O Vasco teve muito problema de controle de bola e de armação também das jogadas. E assistiu o Atlético Mineiro também, que não fazia uma partida nada assim vultuosa, mas tinha, né, peças interessantes e que determinaram nos erros individuais do Vasco aí algumas os gols que deram aí o triunfo hoje à tarde, né? Praxedes muito mal na partida, né? Responsável aí pelo segundo gol. O Léo Pelé também entregue, né? Mal posicionado. Enfim, o Vasco teve alguns jogadores também que não repetiram as atuações como nas últimas vezes. O próprio Hugo Moura, né? Alguns jogadores importantes nas últimas vezes não repetiram a mesma atuação nesta partida de hoje. A destacar apenas o Matheus Cocão, que manteve aí a regularidade. E o Vasco, como o Rafael Paiva, lúcido por sinal, né? Porque o Rafael Paiva, ao contrário do seu antecessor, que viu um jogo fenomenal do Vasco, que via evolução, o Rafael Paiva foi bem sucinto em dizer que o Vasco realmente não teve dificuldades no primeiro tempo de controle da bola, da primeira marcação, não conseguia segurar a bola para atacar. E no segundo tempo, sim, com a leitura de jogo que ele fez, consertou uma coisa ali, botou outros jogadores, o Vasco tomou mais conta da partida, fez um segundo tempo melhor e merecia, inclusive, chegar ao gol para, como ele mesmo disse na coletiva, né, para botar fogo no jogo, né, mas infelizmente não conseguiu chegar a esse gol que poderia, de repente, até buscar o empate aí. Coutinho, Felipe Coutinho, enfim, fez sua estreia, mas muito pouco para analisar, né, porque foram apenas 29 minutos de jogo, tá certo, ele já vem aí de um período parado, não vai entrar logo de cara assim, e acredita-se que agora, diante do Grêmio, ele possa ter aí uma oportunidade maior no time, de repente entrando desde o início, até porque o Vasco ainda tem esse jogador ali, né, que é o Payet, que é o Praxedes, esse buraco aí, essa peça-chave aí, faltando na equipe, né? O Payet uma hora entra, uma hora sai, né? Não deu ainda ganho nessa equipe. O Praxedes hoje muito mal, mostrando-se aquele jogador que estava aí antigamente, né? E eu acho que o Felipe Coutinho tem tudo para dar aquele toque de mais genialidade nesta equipe de hoje. Não deu muito para perceber, né? Porque quando ele entrou, o Vasco estava perdendo por 2-0. Ele tentou, né? Deu espaço, deu assistências, tentou chutes, mas enfim, não deu para o Coutinho se desenvolver, né? O Alex Teixeira também entrou muito empolgado, buscando o jogo. Outro que
também a gente pode fazer uma pequena análise, mas também nada demais, foi o Emerson Rodrigues, o colombiano. Realmente ele é um jogador que tem muitas dificuldades nas tomadas de decisão, né? Começou muito nervoso, muito perdido, depois se corrigiu, buscou uma jogada ali, outra aqui, mas ainda não é aquele jogador de segurança que a gente olha e diz, pô, esse cara aí vai dar conta do recado. Mas é aquela situação, né? É questão de adaptação, né, também do futebol brasileiro. E vamos ver, é um jogador que, como a gente falou, a gente já vinha trazendo aqui, tem muitas dificuldades de tomadas de decisão. E hoje, realmente, pareceu ter essas semelhanças. Mas é aquela coisa, né? Também entrou com o jogo com o time perdendo, tá se adaptando ao futebol brasileiro, quase não treinou muito com essa equipe aí. Então vamos dar um crédito aí, vamos esperar um pouquinho mais para ver, para a gente poder tecer mais críticas em relação ao Emerson Rodrigues aí. Então, o Vasco perdeu, infelizmente a reação do Vasco deu uma freada aí, o Vasco está estacionado nesse momento, mas também não está com aquele perigo que estava, né, da zona de rebaixamento. Está numa posição boa ali, intermediária, buscando ampliar agora, recuperar esses pontos aí contra o Grêmio, que também não vem muito bem das pernas, né? Vem oscilando muito no campeonato. E aquela coisa, né? O Rafael Paiva vem tirando leite de pedra, tirou leite de pedra nessas últimas partidas aí. O Vasco tinha uma equipe limitada, tem uma equipe limitada, né? Você vê, hoje ficou visível, né, a diferença com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tinha peças de mais envergadura, tinha um banco de reserva, tinha opções para mudar uma partida, e o Vasco ainda não tem essas peças, né? Tá aí, trouxe agora o Alex Teixeira, que está se readaptando de novo a esse cenário, trouxe o Coutinho aí, o Paeta vai voltar aí. Então, quando todo mundo estiver à disposição, aí sim o Vasco vai poder aí negociar outro tipo de comportamento em campo, né? E, óbvio, a gente também está esperando contratações. O Vasco precisa sim. Hoje ficou mais uma vez visível que o sistema defensivo do Vasco é um sistema que ainda causa um certo temor para a torcida, né? Não tem segurança ainda. O Vasco realmente vinha numa crescente, mas às vezes acaba pegando um adversário melhor, mais qualificado, e a gente sente aí na pele essas dificuldades, né? O Léo Pelé e o Maicon hoje não foram muito bem como estavam sendo nas partidas anteriores. Então o Vasco precisa aí de um cérebro no sistema defensivo, um xerife aí que possa aí dialogar com o resto do time. E aí, já tendo o Felipe Coutinho aí, quando mais entrosado, mais adaptado, com o seu estado físico melhor, ser também a mola propulsora desse time aí. Já que o Verratti lá na frente é o artilheiro, é o cara que a gente acredita, né? Uma situação que a gente pode também abrir um parêntese rápido aqui, são a atuação hoje, né, do juiz, do VAR, né? Eu não gosto muito de me meter em arbitragem, porque parece que está usando isso como uma desculpa, né? A gente tem que também separar as coisas, né? O Vasco não jogou bem, não mereceu vencer a partida, beleza, não teve um rendimento adequado. O Atlético Mineiro teve um pouquinho mais de audácia, teve um pouquinho mais de controle de jogo, se organizou melhor para a partida e fez, com isso, aproveitou as falhas do Vasco e aproveitou as melhores oportunidades para fazer o resultado. Mas a gente também tem que pontuar que algumas penalidades, né, em cima lá do Verratti, do Praxedes, o juiz deixou passar, o VAR deixou passar, e isso também influencia muito, né? Porque poderia mudar o enredo de uma partida, poderia mudar, caso realmente a gente não tenha bola de cristal para saber se o pênalti fosse marcado, se o Vasco conseguiria fazer, como o Verratti perdeu contra o Atlético Goianiense. A gente não tem uma bola de cristal, mas uma possibilidade de pênalti é sempre uma possibilidade de pênalti, né? Ainda mais com o jogo ainda estando nesse cenário empatado. Mas é isso, a gente também tem que separar as coisas. Não gosto muito de falar de arbitragem, então por isso que estou aqui focando no quesito Vasco da Gama, no rendimento do Vasco da Gama. Não foi uma tarde
inspirada no Vasco, muitos erros individuais, alguns erros coletivos, o Vasco com muita dificuldade de propor o jogo, de saída de bola, né? Vendo o Atlético Mineiro prosperar, e aí não teve o ímpeto, apesar da melhora no segundo tempo, de conseguir aí chegar a igualar a partida. Mas basta também ter uma semana pela frente aí. A gente espera que mais contratações cheguem, o Rafael Paiva consiga encaixar melhor essas peças que estão chegando agora, que o Coutinho se recondicione ainda mais fisicamente, que o Payet também volte, e aí, juntos, possam aí dar um toque de qualidade contra o Grêmio. Agora eu quero ouvir você, como é que você viu esse Atlético Mineiro 2, Vasco 0, qual sua análise, quem falhou mais e as suas expectativas para esse duelo contra o Grêmio no próximo domingo. Valeu, galera! Tô indo, amanhã a gente se fala. Grande abraço, até lá!